gente vê tantas crianças que sofrem bullying e acabam, por exemplo, recebendo uma chamada, uma dura, sendo responsabilizadas por passar por esse tipo de violência, mas muitas vezes as crianças que reproduzem essas violências, elas são incentivadas. O ambiente não só é conivente com isso, mas também estimula que elas reprimam a diferença, que elas olhem naquilo que não é identificável para elas, uma coisa que não deveria fazer parte. É como se aquilo não tivesse nenhuma utilidade. Tudo tem utilidade. Tudo tem utilidade. Todo aprendizado tem utilidade. Exatamente. Até para você saber o que você não vai querer. A inutilidade é útil. Exatamente. Qual seria a alegria da nossa vida se a gente não pudesse aprender com aquilo que a gente não tem compromisso nenhum? Cada experiência, sendo ela útil ou não, sendo produtiva ou não, vai impactar na nossa vida. E no nosso cabedal de escolhas. Até para saber, não, isso não. Exatamente. Mas eu só sei isso não porque vivi coisas que não foram agradáveis com aquilo. Né? Então, tudo é útil. Aquela frase que a Dory fala pro Martin procurando o Nemo. O Martin estava super preocupado porque ele estava com medo do Nemo se perder, do Nemo se machucar. E a Dory vira para ele e falou o seguinte: se ele não fizer nada, a vida dele vai ser nada. Exatamente. As crianças, elas precisam experimentar, elas precisam prosperar, mas também se machucar, cair, mas ter um espaço para voltar em que elas se sintam seguras. Terem certeza de que algo dá errado não vai ser um motivo para elas serem invalidadas, para elas serem inferiorizadas, menosprezadas. Independente da forma como elas brinquem, independente da forma como elas aprendam, elas têm o direito de serem amadas, de serem valorizadas e, acima de tudo, de serem respeitadas. Porque uma criança que é respeitada e que é valorizada não vai aceitar desaforo nenhum e desrespeito nenhum quando for adulto. De ninguém. De ninguém. Exatamente. A possibilidade dela ou ele se envolver numa relação tóxica é mínima. Pode até começar, mas sabe exatamente a hora que vai ter que sair. Porque vai conseguir identificar. Exatamente. Um ambiente saudável é um ambiente que estimula a pessoa a identificar o que faz bem para ela e o que também não faz. Porque é um ambiente que não valida aquilo que traz dor. E para qualquer pessoa isso é um conhecimento inestimável. Quando eu era criança, tudo era muito complicado para mim. As crianças, elas eram algo que me trazia medo. Eu tinha muito medo de me relacionar e de interagir com os outros da minha idade. Principalmente com os garotos, porque eu era muito vítima de bullying. Seja na hora em que eu ia praticar uma atividade física, eu era a última criança a ser escolhida. Pro grupo. Uhum. Seja num momento em que eu estava só brincando de canto e eles vinham importunar. Seja até numa hora em que eu estava em crise e eles apareciam só para me fazer ficar ainda pior. Mais desregulado. Mais desregulado. Porque quando eu estava tendo uma crise, eles pensavam que era o momento deles darem risada, deles tirarem sarro do garoto que era esquisito. Então, chegavam e começavam a me importunar, a falar coisas que eu não gostava, até me xingar mesmo, xingar minha família. Me chamar de retardado era uma constante, me chamar de tonto. Já era o básico, né? Já era o básico. Aí já era o básico. Esse você já tinha até acostumado. Esse eu já tinha até acostumado. Tanto que muita gente me pergunta: Arthur, você sempre soube que você era autista? Não, mas eu sempre soube que eu era diferente. Porque a cada momento em que eu estava me relacionando com outras crianças, elas faziam questão de apontar lembrar isso para mim. De que você é diferente, de que você não é igual a mim e de que por isso eu acho que você não deveria estar aqui comigo. E é tão esquisito, né? Porque assim, se a gente fosse parar para pensar, essas diferenças, esses convívios, por exemplo, você foi muito bacana para o João e o João para você. Justamente por vocês serem diferentes. Exatamente. O desenvolvimento se dá a partir da diferença. Da diferença, não da igualdade. Tanto que hoje o mundo está polarizado, é uma lástima. Porque as pessoas estão nas suas bolhas não aprendendo nada. Porque as pessoas só estão se relacionando com as mesmas pessoas que pensam as mesmas coisas, que acham as mesmas coisas e que agem da mesma maneira. Da mesma forma.
É Isso é uma horrível. perda, porque Isso é uma aprendizado é perda. uma troca dialética. Exatamente. Aprendizado é um intercâmbio entre uma experiência cultural e uma mediação social. Se não existe mediação social, você não vai aprender e não vai superar. Se as pessoas elas enfrentam problemas por conta das suas diferenças, elas nunca vão conseguir superar sem a tentativa de, pelo menos, enfrentar isso, enfrentar os preconceitos que elas têm. Exatamente. Porque todo mundo tem o direito de discordar, mas ninguém deve se desrespeitar por conta disso. Tratar o outro como um inimigo, como algo que deve ser exterminado. Isso só traz mais dor e sofrimento para todo mundo. Não, e para essas pessoas, se essas pessoas acham assim que na infância esses são os populares, né? Acabam. Eu não vi os populares serem tão bem-sucedidos na vida. Né? Eu olho para trás hoje, eu também tinha muito medo de algumas pessoas, porque eu não conseguia entender, porque do nada essas pessoas me xingavam. Assim, pá! Eu achava aquilo, eu falei, cara, eu não fiz nada, não falei nada, tô quieta. Eu no recreio ficava muito com. Na minha época era uma coordenadora, eu acho que era uma supervisora de recreio, sei lá, que era a tia Zezé. Então eu ficava com ela, ali, conversando, papapá, ou ia para a sala do diretor ficar conversando. Tanto que o pessoal falava, ah lá, deve estar de castigo, né? Porque eu vivo na sala de. Não, eu estava conversando, que eu achava muito mais interessante. De conversar com os adultos do que se Exatamente. relacionar com as crianças da sua idade. Que era Só uma queriam saber de berraria, julgar. que era uma berraria, uma gritaria, uma coisa que eu falava assim, não tem muita graça isso. Aí depois eu tive 3 amigas, que a gente fazia, 3 não, 2, que a gente fazia uma trinca, que era eu, Cristine e Tatiana. E aí ficou legal, porque a gente tinha, acho que cada um de nós tinha umas esquisitice, mas as nossas esquisitices se deram muito bem. E ficou essa trinca que aí era bom ir para a escola. Antes não era bom. E aquilo, cada criança que é legal, com que a gente se dá bem, que percebe que a nossa diferença não é uma afronta, e sim uma coisa que ela pode valorizar e com que ela pode aprender, é uma criança que está refletindo um convívio familiar muito saudável. Porque preconceito, seja capacitismo, seja psicofobia, seja até o próprio racismo e homofobia, não são condições naturais. Não. São um processo cultural e é um processo cultural que é aprendido dentro de casa. Isso, para mim, ficou muito nítido na minha adolescência, porque eu fui percebendo que as crianças que faziam bullying comigo eram crianças que os pais discriminavam os meus colegas que tinham alguma deficiência, assim como me discriminavam. Uhum. Eram os pais que, quando iam organizar uma festinha para os De seus aniversário, filhos de aquela coisa. aniversário, assim, na minha escola, sempre que ia ter uma festinha de aniversário, o professor ele enfileirava todos os alunos da sala e ia entregando os convites de um por um. Chegava na minha vez, me pulavam, porque não tinha convite para mim. Entendi. Porque os pais não queriam chamar o aluno estranho. Uhum. E isso é uma coisa que esses pais chegaram a falar para os meus pais. Entendi. Do porquê que não me chamavam. A gente não quer o seu filho convivendo com o nosso porque o seu filho é estranho. Isso Não, vai e tinha influenciar ele a ser esquisito. uma coisa horrorosa, que tinha hoje ainda existe isso, mais menos, mas há 30, 40 anos atrás, que se você convivesse com uma pessoa diferente, você ficava com a diferença daquela pessoa. Isso, tratavam a diferença como se fosse algo contagioso. Contagioso. Como se fosse uma Exatamente. doença. Não quero você andando com fulano, senão você vai acabar ficando assim. Surreal Nós isso, somos né? frutos de uma sociedade que patologiza a diferença, que Exatamente. trata a diversidade humana como se fosse algo a ser combatido, porque senão vai se proliferar e vai substituir. Exatamente. Vai substituir aqueles que são os normais. Isso não vai acontecer Nunca. nunca, até porque a diferença só é segurança de ainda mais diferença. E de mais respeito. Isso, Né? Numa sociedade que tem respeito, todo mundo tem espaço. exatamente, Não porque importa. a diversidade, quando ela é valorizada, se encontra com o respeito enquanto um princípio basilar para que manutenção dessa mesma estrutura social. Se a gente fundamenta uma sociedade num status de discriminação, onde a gente percebe que degradar a condição do outro é justificável, seja por liberdade de expressão, ou seja pelo meu direito de achar que aquela pessoa é inferior, a gente só está incentivando que mais pessoas vivam a sua vida inteira se odiando por serem quem são.
e que outras tenham certeza de que podem odiar. E não podem. Preconceito, a discriminação tira oportunidades de vida e tira a vida de muita gente. Muito. Você estava falando de bullying, né? Crianças que sofrem bullying, adolescentes que sofrem bullying, tem um índice de adoecimento, tanto dos transtornos ansiosos quanto da depressão, maior, e um índice de suicídio maior. Que é outra coisa que a gente não pode falar, né? A gente fala de suicídio, as pessoas, nossa, mas não pode nem falar isso, como se falar do suicídio matasse alguém. Matasse alguém, como se falar de suicídio fosse fazer com que as outras pessoas quisessem e ao contrário, almejar, né? quando é o contrário. Ninguém almeja o suicídio porque quer. Isso é reflexo de um muita desespero, dor. É muito desespero. Exatamente. É quando você não tem esperança de que mais nada na sua vida possa ser mudar. suficiente para acabar com essa dor, para Exatamente. mudar a sua situação. E que a sua única saída é dar fim à própria vida. Exatamente. Olha que coisa, né? E é uma coisa muito triste, porque realmente muitas crianças passam por isso. Passam. Muitas crianças autistas passam por isso. O adoecimento psíquico em crianças autistas é algo que está sempre muito presente quando elas crescem num ambiente em que o bullying é presente, em que elas não são aceitas, em que elas não são valorizadas, em que as suas estratégias internas de regulação são desrespeitadas. Eu lembro que eu comecei a desenvolver sintomas de ansiedade generalizada muito novo. TOC, ansiedade generalizada, eu comecei a manifestar com meus 10 anos de idade. E era um medo frequente de tudo, de que a minha família morresse, de que eu me adoecesse por outras questões, e tudo em reflexo da insegurança que eu tinha em estar dentro da sala de aula, em estar dentro de um shopping, em estar dentro de qualquer lugar. Qualquer lugar que eu fosse, eu imaginava que eu poderia estar sendo julgado da mesma forma. É porque o mundo se torna ameaçador demais. Um ambiente absolutamente desfavorável a qualquer tipo de existência, né? Isso. Então, é muito alto. E o índice de... Isso, a Organização Mundial de Saúde fez um grande estudo, divulgou em 2016, mas de lá para cá, eu acho até que devem estar atualizando. O índice de suicídio tem aumentado muito, geral, mas o que chamou mais atenção é que está aumentando cada vez numa faixa etária menor. Isso. Então, coisas que a gente achava, a criança nunca vai ter depressão. Criança não tem preocupação, exatamente. Criança tem e tem muita preocupação, porque a criança não sabe lidar com a preocupação que ela tem. Ela não tem esse repertório, esse conhecimento, as estratégias que um adulto tem. Para a criança, qualquer preocupação é o fim do mundo. É como se estivesse ameaçando a própria vida dela, até porque ela não sabe o que está ameaçando ou não. E acolher uma criança em preocupação, mostrar para ela que tá tudo bem ela se preocupar, que ela tem um lugar para voltar, seja dentro da escola, seja dentro de casa. Uma família que respeita, que acolhe, que deposita afeto em cada momento de incerteza na vida de uma criança, está trazendo segurança para o adulto que ela vai se tornar. E que vai também dar segurança para outras crianças e outras pessoas. É uma PG, né? Uma progressão geométrica, que a gente não aposta nisso, né? E devia apostar.